oração atribuída a São Francisco, que ficou conhecida como Oração de São Francisco, certamente é um dos poemas mais lindos, emocionantes e carinhosos que a humanidade já conheceu. Tem um trecho dessa oração que São Francisco fala: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Certamente ele foi um mensageiro e nos exemplificou pessoalmente com sua vida estoica, todo o poema, dando exemplos de cada um dos seus versos. Mas eu queria conversar um pouco, refletir um pouco a respeito desse trecho em específico, dessa frase, desse verso: Onde houver trevas, que eu leve a luz. E mergulhando um pouco nessa história de trevas e luz, e a gente resgata um pouco até da questão arquetípica, né? Certamente treva e luz são dois arquétipos. A humanidade sempre usou esses dois conceitos para falar de muitas coisas. Não estamos aqui falando apenas sobre o sentido material, concreto. Trevas quer dizer não tem luz, é noite. E luz quer dizer o quê? Sol, iluminação. Não estamos falando só de vida fora. Quando nós falamos sobre trevas e luz, na maioria das vezes, estamos falando de outros lugares, de outros mundos, por exemplo, do mundo interno do ser humano, ou do mundo que transcende a matéria, ou do mundo das ideações, ou do mundo da imaginação, ou do mundo do pensamento. Então, trevas tem sim um sentido arquetípico, porque traz uma simbologia muito profunda e muitas vezes ela traz inúmeros significados. A mesma coisa com a questão da luz. Quantas vezes usamos isso, trevas e luz, em sentido metafórico, simbólico, fazendo analogias. Então, para desenvolver um pouco o nosso pensamento, nossa reflexão, eu trouxe aqui, eu resgatei um pouco do nosso pensamento humano, das nossas ancestralidades. E se nós fôssemos consultar, por exemplo, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e fizéssemos ali uma peneira tentando entender o que será, porque a palavra trevas, sombras, aparece muitas vezes. E se nós perguntássemos, mas o que que normalmente nesse contexto, nesse ambiente religioso do Antigo e do Novo Testamento, o que é que trevas carrega? O que ela simboliza? Ela está relacionada com o quê? E certamente a gente vai relacionar trevas lá num sentido relacionado com pecado, com o mal, com corrupção de valores e com imoralidade. Então, nós temos, por exemplo, Efésios 5:11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não se relacione com aquilo que é imoral, com aquilo que é corrompido, com aquilo que é o pecado, como diz no sentido religioso. Por outro lado, nós temos em 2 Samuel 22:29, porque tu, Senhor, és minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. Então, nós percebemos aí nesse contexto isso, que a luz moraliza o ser, as trevas são símbolos da corrupção, da imoralidade, do erro, do pecado, do erro do alvo, daquilo que é equivocado. A luz vem para endireitar esse erro, esse pecado, essa imoralidade. Mas também poderíamos consultar as artes em todas as suas etapas, as suas fases ao longo da história da humanidade. Nas artes, na escrita, na literatura, nos quadros, nas esculturas, nós vemos a presença das trevas sendo manifestadas ali, nesse sentido de serem expressas, serem concretizadas na forma artística. Eu trouxe dois trechinhos para mostrar essas trevas agora no conceito artístico, querendo se relacionar muito mais com dramas internos. Às vezes a gente vê um quadro e a própria escolha das cores desse quadro, às vezes tudo muito escuro, muito carregado, muito impressionante,
ela conversa com as nossas trevas e a gente diz: "Nossa, esse pintor, quando ele pintou esse quadro, eu consigo imaginar o estado emocional dele. Eu consigo imaginar qual era o humor dele. Eu consigo imaginar por onde o pensamento dele estava. Ele conseguiu transferir para essa tela esse estado sombrio em termos emocionais, psicológicos e mentais." Nós temos exemplos, por exemplo, na literatura, um livro, um texto, O Corvo, de Edgar Poe, quando ele diz: "Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra." Ou então, Mário de Andrade, Sombra na terra, sombra na alma. Mundo de sombras, tudo nesta vida é sombra que cresce, que decresce, que recresce. Então, nós trazemos essa história da sombra e da luz para falar por nós, para demonstrar estados de alma, para explicar o que sentimos, para analisar, para refletir, para julgar. Também podemos entender um pouco como eram as trevas para a filosofia antiga, a filosofia grega, as primeiras correntes filosóficas. E temos um trecho que é um exemplo de como a filosofia também se utilizou de trevas e de luz para explicar sobre o humano, sobre o ser humano. Mostrando para a filosofia, trevas era muito mais relacionado, simbolizava ignorância, ilusão, falsidade, distorção. Então, a filosofia mostrava que a pessoa em sombras, em trevas, era uma pessoa que estava predominando na ignorância ou que estava com pensamento equivocado, longe da verdade, distorcido, no mundo ilusório. Um exemplo desse é o próprio mito da caverna, descrito por Platão, vindo do pensamento de Sócrates, dizendo que nessa caverna escura, sombria, um grupo de pessoas estava como se fosse presas, olhando só para um muro, para uma parede. Não olhava para a boca da caverna, para a entrada da caverna, de onde vinha a luz. Só conseguiam ver projetadas, a projeção trabalha com luz e sombra, projetadas na parede, as figuras dançando, que eram o quê? Uma projeção da realidade. A realidade estava lá fora. Pessoas andando, o sol iluminando, a sombra delas projetadas na parede. E esses seres humanos só podiam ver esse reflexo, essa projeção. Não eram capazes de olhar para a verdade, para a realidade. E aí ele vai fazer toda essa análise filosófica. Será que nós também, quando estamos vivendo aí, não estamos vendo apenas a projeção de algo ao invés de acessarmos o algo? Será que não estamos vivendo com o produto daquilo que nos falaram que era a vida e não deveríamos nos aprofundar na própria vida? Ao invés de pensar o pensamento que outro me disse para pensar, eu não deveria pensar os meus próprios pensamentos? Ao invés de acreditar naquilo que me disseram para acreditar, que projetaram na minha frente, eu não deveria buscar quais são as minhas próprias crenças? Então, o mito da caverna traz essa reflexão. Você que anda nas trevas, que anda escuro, vai olhar para a luz, amplia sua consciência, vai aprender, vai conhecer, vai se enriquecer. Nós também podemos olhar para a mitologia, e a mitologia também vai trazer a questão das trevas e da luz na forma de deuses. Os aspectos humanos sempre são expressados na mitologia nessa forma divina, como se fosse um deus que reúne aquelas características. E nós temos vários deuses das trevas, vários deuses das sombras. Por exemplo, nós temos Érebo, que foi filho do próprio caos, ou seja, Érebo é a escuridão profunda. Então tinha o caos, essa mistura, e surge a escuridão, o deus Érebo. Para a mitologia, quando nós observamos a palavra trevas, sombra, nós vamos estar. É uma metáfora, é um símbolo para o quê? É um símbolo para o estado primitivo, caótico, indiferenciado e inconsciente. É como se fôssemos, antes de acordarmos para a vida, antes de sabermos as coisas, estávamos confusos, mergulhados, adormecidos. Esse é o símbolo de trevas. Então, quem são as pessoas trevosas seria para a mitologia? As pessoas que estão desatentas, né, com um pensamento nebuloso, sem inconscientes, desacordadas, elas estão vivendo aí
nessa névoa. Isso é trevas para a mitologia. Então nós temos esse deus Érebro, nós temos Nix, que é a própria noite, e temos, enfim, Erebus representando uma parte do inferno, do mundo, do Hades, aonde as almas vão depois da morte do corpo. Então a mitologia também fala, discorre, pensa a respeito da noite, a respeito da escuridão, a respeito das trevas. E por fim, a própria psicologia analítica usa a expressão sombra para falar do inconsciente, dos conteúdos reprimidos, daquilo que a gente não conhece a respeito da gente mesmo, das nossas experiências que foram guardadas lá no calabouço, né, no submundo da nossa psique. Então a gente chama de sombras. Esses lugares sombrios da nossa alma são os lugares do inconsciente, é a nossa própria inconsciência. Mas e hoje, no nosso mundo de hoje? Quando nós pensamos, então, em trevas como sendo uma mistura disso tudo, uma mistura de imoralidade, de corrupção, de pecado, ou de ignorância, de ilusão, de falsidade, ou de um estado primitivo, de um estado caótico, inconsciente, tudo isso é como se fosse expressões das trevas. Mas pensando em termos aplicados, tudo isso é teoria. Em termos aplicados, onde é que eu vejo as trevas na minha vida aqui concreta, quando eu saio de casa, quando eu estou de frente com o espelho? Onde estão as trevas? E acho que esse é o grande apelo que esse vídeo vai propor. Acho que mais importante do que eu vou falar na sequência, que é onde está a luz, é um apelo para: será que nós estamos conscientes de que luz e trevas são diferentes, ainda que as duas sejam importantes, necessárias e naturais? Porque eu tenho uma sensação de que hoje elas começam a se misturar e tem muitas trevas vestidas de luz e a gente está comprando isso. E a gente tem disseminado comportamentos sombrios, a gente tem validado atitudes sombrias como se elas fossem iluminadas. Eu sinto que a humanidade hoje está como se fosse perdida entre uma coisa e outra. Então, acho que talvez esse seja o apelo desse vídeo. Vamos olhar um pouco mais, para a gente ter um pouco mais de distinção do que é uma coisa e do que é outra coisa, para a gente poder discernir e, pelo nosso livre-arbítrio, poder escolher o que nos cabe, o que nos interessa. Aí é cada um com a sua vida. O perigo só acontece quando a gente, na correria e com tantas informações e com tantas lindas narrativas, nos apresentam trevas vestidas de luz, e aí a gente já faz uma bagunça, porque a gente já não vai mais saber o que que é uma coisa e o que que é outra. Então, eu pensei em alguns comportamentos que a gente tem visto hoje na sociedade, não só hoje, mas hoje a gente tem visto bem. Por exemplo, o cinismo. O cinismo é algo que a gente percebe que é um comportamento trevoso, porque a pessoa usa de ironia, de deboche, ela manipula, ela é maquiavélica, ela fala uma coisa aqui, outra ali, ela distorce, ela fala o que o outro quer ouvir para poder se apropriar dele e manipulá-lo igual um fantoche. O cinismo hoje está alastrado e me parece que a gente já não se assusta com ele. É esse o receio. Parece que a gente está normatizando, ou normalizando, ou vulgarizando, ou banalizando o cinismo. Os cínicos precisam ser escancarados, eles precisam ser denunciados. A gente precisa se assustar com o cínico. Ele não pode falar uma coisa hoje na nossa frente e outra amanhã e ser comprovado e a gente mostrar em dois vídeos que essa pessoa está manipulando. Não é um julgamento, ela faça da vida dela o que ela quiser, mas eu não posso comprar essa pessoa como símbolo de nada para minha vida. Eu preciso enxergar a sombra onde é dela. Eu não posso dizer, ah, não, todo mundo faz, esse daí, ok que todo mundo faça e que a gente seja imperfeito, tá tudo certo. Eu só não posso dizer que isso é bom, isso é nobre, isso é agradável, isso é do bem comum, se não é. Então é esse o apelo. Vamos olhar as trevas e chamá-las de trevas, ainda que elas tenham direito de estar, ainda que a gente queira conviver com elas. Mas não vamos mudar o nome do que é trevoso, fingindo com uma bela maquiagem iluminada que aquilo é luz. Outro comportamento trevoso, a corrupção.
Corrupção é ruim. Corrupção não faz bem. É trevas, corrupção é ignorância, corrupção é pecado, corrupção é primitivo, corrupção com todos os nomes que eu queira dar das outras escolas que a gente já trouxe. Ela faz parte da categoria das trevas. Ah, tudo bem, quem sou eu para dizer? Eu não estou julgando, tá tudo certo com as nossas imperfeições, eu só não posso dizer que porque eu faço uma coisa de uma forma equivocada, aquilo tá certo. Eu só não posso justificar e não posso dizer que aquilo é luz, não é. Corrupção é trevas. A perversão. Hoje nós temos chamado de liberdade a própria área do sexo, quanto nós estamos vulgarizando, banalizando, pervertendo e trazemos uma máscara bem bonitinha, iluminada. Não, isso é liberdade, porque antes éramos castrados. Uma coisa é bem diferente da outra. Eu não ser castrado não quer dizer que eu vá para o outro extremo da perversão. Eu usar esse corpo dessa forma tão vulgar não é um julgamento. Cada um faz da sua vida o que quiser, só dê nome certo às coisas. Só não ensine para as crianças que ainda não têm consciência de si, dê nomes certos para cada coisa, só não leva para as crianças essa corrupção de conceituação, dizendo, não, isso aqui é bonitinho, pode ir, vai, segue firme. De novo, não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado, porque a gente nem sabe. Mas eu estou chamando a atenção para vamos acordar, para ver se a gente não está misturando e ficando muito nebulosa a nossa vida. É preciso existir as trevas, é preciso existir a luz, e é preciso que cada coisa esteja no seu lugar, para que a gente saiba viver. Eu posso até escolher as trevas, mas eu sei que eu estou escolhendo as trevas. Eu não vesti ela de luz para falar que eu estou seguindo a luz e confundir a cabeça de quem ainda está na ignorância ou na inocência e tudo mais. E a vaidade também, essa vaidade exagerada, não do alto amor, do autocuidado. Essa vaidade de que eu sou melhor do que os outros, que eu preciso aparecer mais do que os outros, que eu preciso ser mais do que os outros, que eu tenho que ter projeção mais que os outros. E de novo vem vestido de uma coisa de uau, essa pessoa é isso e aquilo. Não, essa pessoa está numa base narcisista, egoísta e por aí vai, ego inflado. É bem diferente de uma pessoa que se ama, que se cuida, porque o outro passa a existir também. Quando eu me amo, eu quero que o outro se ame, eu quero que o outro se cuide. Agora, quando só sou eu que existe, isso não é um comportamento iluminado. E a gente pode fazer o mesmo caminho pelo Antigo Testamento, pelas artes, pela filosofia, pela mitologia e pela psicologia analítica. E a gente também vai encontrar citações que falam de luz no Antigo e Novo Testamento, nesse sentido sempre oposto. Agora, da moralidade, da integridade, do que é correto, do que é bem. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso é Jesus falando. Né? Ou a gente vê lá em Gênesis, e Deus disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez a separação da luz e das trevas. Ou nas artes, quando a gente pega lá Fernando Pessoa, por exemplo, no Cancioneiro, cai sobre a estrada o escuro, longe ainda uma luz doura a criação do futuro. Ai, que lindo! Hoje está escuro, mas lá no fundo existe uma luz que doura o futuro. Existe esperança no amanhã. Se hoje está escuro, amanhã vai iluminar, tá vendo? Ele distingue uma coisa da outra. Se a gente pensar na própria filosofia, a mesma coisa, o mito da caverna, aqueles que saíram da caverna e foram lá ver a luz, o filósofo vai nos conduzir a entender que nunca mais eles podem voltar ao estado anterior. Nunca mais aquele que saiu e olhou para a luz vai conseguir entender a projeção na parede da mesma forma que ele entendia antes, porque ele foi descortinado. Eu agora sei, ninguém me engana mais. Não adianta me trazer essa narrativa linda, porque agora eu sei pensar com a minha própria cabeça, com a minha própria mente. Não acredito mais naquilo que você projeta na minha frente e diz que é verdade, porque agora eu mesmo acesso à luz. Não preciso de intermediários, essa é a filosofia. Revelação, amplitude de visão, conscientização, conhecimento. Ou na mitologia, do mesmo jeito que temos os deuses das trevas, temos as deusas e os deuses da luz. Emera, que é esse ar quente, que é o dia, que é o próprio sol.
Nós temos éter, que é a luz que brilha, que ilumina. Nós temos Prometeu, que traz para a humanidade o fogo sagrado, a luz, o quente. É preciso que as duas coisas existam e é preciso que a gente distingua uma da outra. É preciso que a gente tenha mente crítica para saber dizer isso é da luz, isso é da sombra. Eu quero ficar com a sombra, fique, é sua vida. Só não queira pintar ela de luz e vender para os outros. Não queira catequizar, doutrinar, contagiar o outro com uma sombra vestindo-a de luz. Isso é manipulação, isso é crueldade. E a gente tem visto muito isso. E a própria psicologia analítica traz a luz como conscientização, como tomada de consciência, como amplitude de consciência. Esse é o nosso caminho. Nós vamos sair das trevas para a luz. É preciso que a gente saiba uma coisa da outra, é preciso que a gente compreenda que a gente ainda está muito mais na sombra do que na luz, mas nós estamos mirando para ela. Só que é preciso que a gente enxergue tudo, cada coisa no seu lugar, que a gente não misture. Uma pessoa iluminada hoje, nessa teoria aplicada, no seu comportamento, onde a gente vê uma pessoa iluminada hoje? Ela é autêntica, ela é fiel aos próprios valores, ela não segue manada, ela não segue massa, ela não segue normose. Não é porque todo mundo faz que ela vai fazer, ela é fiel aos próprios princípios. Ela tem essa autenticidade, ela é pura. Não quer dizer que ela seja essa pureza de puritanismo. Não, não vamos corromper as palavras e os conceitos. Ela é pura porque ela é quem ela é. Ela não vai pôr um monte de maquiagem para parecer outra pessoa. Ela não vai dizer que faz uma coisa, por trás ela faz outra. É a criança é pura. Ela fala o que ela fala, e a gente às vezes tem até medo do que vai sair da boca de uma criança, porque ela fala, ela é espontânea, ela é natural, pureza no sentido de naturalidade. Ela é decente. Cadê essa palavra, gente? Alguém lembra que ela existe? Porque hoje parece que é proibido falar. Não se pode mais falar indecente, indecência. Eu cresci escutando os meus pais, a minha família falar. Que família decente, que ser humano decente. Ai, hoje que não pode. Por que não pode falar? Quer ser indecente? Seja, você é dono da sua própria vida. Mas não queira que a gente finge que isso não existe, ou eu vou ser indecente, mas ninguém pode falar para mim, por que não? Se você banca ser indecente sabendo que você tá, banque de vez. Gente, é isso que eu faço mesmo, tá? Eu sou indecente, essa é minha vida, e o problema é meu, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, eu quero ser indecente, mas não quero que digam que eu sou indecente, quero que chame a mim de decente. Sou eu brincando de fantasiar as trevas de luz. E a simplicidade, as coisas simples que não requerem muito dinheiro, muita fama, muito currículo, muitos seguidores e muito. É a vida simples também. Hoje está fora de moda. Tudo que você vai, ai, cadê seu currículo? Ai, mas deixa eu ver sua aparência, deixa eu ver qual é a sua, enfim, sua posse, seja lá o que for. Então, a gente tem sim afugentado as luzes. Que pena, que pena. E eu deixo aqui uma última reflexão. E eu vou trazer de novo o Evangelho agora, o Evangelho de Jesus, João. E ele diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, atenção. Atenção, porque aquele que anda na sombra não quer a luz, porque a luz vai denunciar a sombra. E a humanidade hoje ainda parece estar como era lá na época de Jesus. Ainda preferimos a sombra do que a luz. Fica aí essa reflexão.